Sim, já está gravando, né? Iniciei a gravação. Então vamos lá, gente. Boa noite, né, a todos. A gente aqui, mais uma vez, né, apresentar rapidamente. Estamos começando mais um encontro aqui do MEP Brasil, né? Que somos aí um grupo de pessoas de várias partes aqui do Brasil que se reúne quinzenalmente nas quartas-feiras, às 19 horas, mas também ficamos com essas aulas gravadas para quem quiser assistir depois, né, no YouTube também, em formato de podcast no Spotify. E aí a gente vai trocando ideias, né, de gente com gente de vários locais, de vários hospitais diferentes, e a ideia é que seja uma coisa assim, bem, como o Joca diz, bem democrática, onde todos participem. E vamos hoje receber a doutora Rafaela de Melo Simões, que é anestesista, anestesiologista pediátrica, né? Então, ela é médica e que fez um fellow em anestesia pediátrica pelo Hospital Pequeno Príncipe. Também tem um fellow em anestesia cardíaca pediátrica pelo Instituto Dante Passanese de Cardiologia, membro do Comitê de Anestesia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, é anestesista pediátrica do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, que é o IMIP aqui em Pernambuco, também do Real Hospital Português e do Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco. E ela hoje vai falar para a gente sobre sequência rápida de intubação em pediatria, o que é que a gente pode fazer aí para melhorar nosso, nosso sucesso e, ao mesmo tempo, a qualidade na nossa intubação, né? Prevenindo aí danos, hipóxia e sofrimento às nossas crianças, que tantas vezes acontecem quando esse procedimento tão relevante, né, e tão crítico é feito sem, talvez, o máximo de qualidade que a gente possa ofertar. Então, Rafa, Olá, gente, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite. É sempre uma oportunidade para aprender, para trocar experiências. E aí a gente está sempre aprendendo. Como eu falei, a população pediátrica é uma população um pouco órfã, né, de dispositivos, muitas vezes, e às vezes o especialista é que vai ajudar ali no sucesso para essa criança voltar para casa. Então, o título da aula é Sequência Rápida de Intubação em Pediatria, Cenário de Emergência. Só falando um pouco que o cenário de emergência ele é diferente, né, do cenário de uma cirurgia eletiva, por exemplo, que você está ali no bloco cirúrgico com tudo organizado, e muitas vezes você pega um cenário de situação adversa e a própria laringoscopia é um pouco diferente. Então, se a criança já tem pouca reserva, né, um grande consumo de oxigênio, a criança no estado crítico ali, na situação de emergência, ela é uma situação um pouco mais desfavorável. Pode passar. E aí, o que é necessário nesse contexto? Num contexto de situação de crise, de emergência, você está lá na UTI ou muitas vezes na porta do hospital, é um pensamento calmo, eu preciso de calma para raciocinar, eu preciso de organização, né, organizar o meu cenário, eu preciso que as medicações estejam aspiradas, organizadas, todo o cenário organizado, eu não posso queimar minhas pontes, o que é isso? É seguir para um passo sem checar direito o passo anterior e dar um passo para frente e muitas vezes não poder voltar para o local que eu estava, e aí eu não posso queimar esses pontos porque eu posso entrar num local assim que seja desfavorável para o paciente. Treinamento da equipe é extremamente importante. Se você está num cenário que você tem que pensar por 5 pessoas, pensar por 10 pessoas, você está no cenário errado, porque é impossível numa situação de crise você conseguir pensar por 4 pessoas, 5 pessoas. Você precisa treinar a equipe para todo mundo ali trabalhar conjuntamente. E comunicação efetiva. Você precisa se comunicar de maneira que quem escuta sabe que é com aquela pessoa que você está falando e que ela dê um retorno da ação que você solicitou. Pode ir. E aí, o que é que eu preciso pensar quando eu estou num cenário, né, que eu vou atender e acessar a via aérea de um paciente numa situação de emergência? Eu preciso saber qual é o cenário clínico, né, o que é que está acontecendo. É, por exemplo, um traumatismo cranioencefálico, é uma insuficiência respiratória devido a um estridor ou uma bronquiolite, é uma sepse, é um choque, né, hipovolêmico, é um trauma. Eu preciso ver sinais de via aérea difícil nessa criança. Isso é extremamente importante, é muito comum crianças sindrômicas estarem nesse contexto de insuficiência respiratória, e aí eu preciso estar alerta para esses sinais que podem comprometer, né, ali o meu acesso à via aérea, saber qual a idade do paciente. A gente sabe que
o local ali, o calo, né, para quem trabalha com pediatria, é o paciente neonatal, é o paciente lactente. Esses são, né, é como se fosse a via aérea pediátrica clássica. A via aérea neonatal hoje, por exemplo, ela é chamada de via aérea difícil fisiológica. Então, é importante eu saber a idade desse paciente, como é a fisiologia desse paciente dentro do leque de pacientes pediátricos. Qual o arsenal de dispositivo de acesso à via aérea que eu tenho no meu hospital. Eu preciso estar íntimo desse tipo de arsenal, saber utilizar a máscara laríngea, se eu tenho um vídeo laríngeo, se eu tenho bugie, se eu tenho estilete de intubação. Qual é o grau de experiência dessa equipe, que aí eu vou saber até onde eu posso ir, porque muitas vezes a equipe ela não tem um expertise para ventilar de maneira satisfatória. E aí, nesse momento, eu posso pensar muitas vezes se eu vou colocar ou não, fazer ou não um bloqueador neuromuscular. Então, entender o grau de experiência dessa equipe. E qual arsenal medicamentoso disponível? Não existe um medicamento ideal, né? Existe o medicamento que eu tenho e o medicamento que eu sei usar. Então, se eu só sei usar, por exemplo, o Propofol, se eu uso bem o Propofol, eu vou tentar utilizar ele e aí tentar tirar o máximo de proveito da medicação que eu tenho disponível. Pode ir. E aí eu preciso saber e lembrar, né, quem trabalha com criança, as crianças apresentam anatomia e fisiologia únicas. E aí eu preciso saber disso, dessas diferenças anatômicas que vão fazer diferença quando você vai manejar a via aérea, e a fisiologia, que é de baixa capacidade residual funcional, alto consumo de oxigênio, alto volume de fechamento, e tudo isso vai impactar quando você vai fazer medicação, e principalmente num paciente que está ali numa situação de emergência. Pode ir. E aí, gente, eu acho esse título desse estudo bem impactante, porque ele já mostra a total verdade do que acontece no manejo de uma via aérea pediátrica. Ele chama a atenção que crianças são diferentes de adultos e neonatos são diferentes de crianças. Então, quando eu estou, é preciso entender que o leque da população pediátrica, ele é diferente. O neonato é diferente de um lactente, até no lactente você tem um lactente jovem, é diferente de um escolar, é diferente de um adolescente. Então, ter noção disso e chamar atenção para isso quando você vai acessar uma via aérea pediátrica. Pode ir. Essa gravura ela é bem interessante porque ela mostra um paciente que é extremamente comum na emergência, que é, às vezes, o bebê de 6 meses, de 10 meses, 11 meses, que você pega ali numa insuficiência respiratória, e aí ele mostra, né, esse espaço mandibular anterior, que ele não existe, ele só se desenvolve na fonação, a língua é enorme, né, ela ocupa, na verdade, ela é proporcionalmente grande, porque como não tem o desenvolvimento do espaço mandibular anterior, ela não tem onde ficar guardada, né? Seria mais ou menos isso. E aí, por isso que ela aparece tanto na intubação e às vezes atrapalha. A via aérea desse paciente, ela tem, né, a localização da corda vocal, ela é mais alta, e isso vai dificultar na visualização. Então, eu preciso entender, né, um paciente que tem um occipito grande, que isso vai dificultar no posicionamento. Pode passar. E aqui, nessa essa foto, ela mostra bem quando você coloca esse paciente, deita ele para você fazer a manipulação, ele apresenta, né, por causa do grande osso occipital, a cabeça desses pacientes até os 2 anos, ela é bem proeminente, e aí ele vai meio que flat para frente, e aí eu não consigo alinhar os eixos, eu não consigo ventilar de maneira satisfatória desse jeito, e eu não consigo alinhar os eixos para poder fazer a laringoscopia e uma intubação efetiva. E imagina isso num contexto que você vem num paciente de insuficiência, muitas vezes respiratória, num paciente que está num contexto ali desfavorável, e você ainda vai fazer medicação anestésica, e tudo isso vai tender a colabar essa via aérea. Então, a gente vai falar bem aqui do posicionamento, que é uma das chaves de sucesso para você fazer uma laringoscopia e uma intubação efetiva. Esse ano saiu as recomendações da Sociedade Brasileira de Anestesia para controle de via aérea difícil em pediatria, e a gente pode extrair muita coisa desse consenso, porque muitas vezes a via aérea, ela pode ser difícil anatomicamente, ou no contexto de emergência, ela é difícil pelo fato de você ter o paciente que tem já pouca reserva, né, ele já está ali no contexto crítico, muitas vezes já com hipóxia, e você não vai ter um tempo hábil ali para fornecer, muitas vezes, oxigênio de uma maneira efetiva, você não consegue acessar num tempo hábil sem que aconteça, infelizmente, hipóxia. Pode passar.
E aí, eles chamam mais uma vez a atenção para essas diferenças das crianças, da cabeça, como eu já mostrei, a cavidade nasal é menor, se você for acessar por uma intubação nasal, você tem mais chance de trauma, de sangramento, o espaço mandibular anterior, que não está desenvolvido até os 2 anos, até a criança desenvolver a fonação mesmo, que aí vai ter, né, o aparecimento desse espaço, e aí a língua nesses pacientes vai ficar, como eu falei, proporcionalmente grande ali dentro da cavidade oral, a laringe é mais cefálica, C3, C4, e isso dificulta você mostrar ali na intubação, né, você visualizar, então ela é mais anterior, então para você introduzir o tubo endotraqueal dificulta, a epiglote, ela é maior, ela é foliácea, né, ela tem aquela conformação que muitas vezes dificulta na visualização, principalmente até nas crianças até 2 anos, e aí por isso que você precisa. O ideal nessas crianças seria utilizar a lâmina reta, porque vai ajudar a rechaçar essa língua, a rebater essa epiglote, e aí fazer a visualização. Pode passar. E aqui está mostrando, né, como é a corda vocal e a glote dessas crianças, que é extremamente engurgitada, cheia de vasos. Qualquer trauma, né, qualquer impacto aí nessa localização anatômica, qualquer pouco edema que aconteça, é um edema extremamente diferente em relação ao adulto, porque como o diâmetro é muito pequeno, então qualquer edema que aconteça aí vai ser um impacto muito grande. A escolha de um tubo, muitas vezes, errado, você pode causar uma obstrução, um estridor nesse paciente no futuro, uma estenose, então é importante saber dessas diferenças. E aí, esse consenso, ele traz um mnemônico interessante do ABCDE para avaliar a via aérea ali de maneira rápida e dinâmica. Se o paciente tem anomalias congênitas, síndromes, né, isso vai chamar a atenção para uma dificuldade de ventilação e também de acesso à via aérea para passagem do tubo, ou adquiridas, né, isso acontece você encontrar na urgência pacientes com tumores, com insuficiência respiratória, queimadura, traumatismo, infecção, trismo, muitas vezes por abscesso, observar rápido a abertura da boca, o tamanho da língua do paciente, por exemplo, o paciente síndrome de Down, que tem uma língua mais de volume maior, se ele tem dente, se tem hipoplasia, como eu falei, o espaço mandibular anterior, ele é diminuído na criança, e aí imagina nos pacientes que têm algumas síndromes, então esse espaço diminui ainda mais e dificulta ainda mais a visualização das cordas vocais, a mobilidade cervical, se tem deformidades, se tem história de disfagia, de disfonia, estridor, estenose, então, observar isso de maneira dinâmica lá e rápida vai te ajudar, porque muitas vezes a criança, né, ela não é igual ao adulto, que o malampate vai ajudar, muitas vezes a distância tireoaumento, então são esses sinais aí de faces, de história de síndrome, de história clínica que vai ajudar para você analisar essa via aérea. E aí eu preciso organizar esse cenário, né? Eu observo o paciente e vou organizar o meu cenário. Material de via aérea, checado. Medicamentos, aspirados. Acesso venoso, checado. Tubos adequados para a idade, aspirador. Uma equipe entrosada, uma equipe treinada. Eu falo que na organização do cenário de crise, de emergência, você precisa ir com folga, né? Então, você tem que ter folga de profissionais que entendem o que você está falando, folga de número de tubos, né? Eu não posso, na hora, descobrir que eu não tenho aquele tubo, descobrir que, por exemplo, o laringoscópio não está funcionando à luz direito, então você tem que ir cheio de equipamentos que funcionem. Pode passar. E aí, eu gosto dessa foto porque ela mostra de maneira, mostrando o espaço, né? O espaço onde o paciente está, e eu preciso, como é que eu vou evitar erros ao administrar drogas? Eu gosto de fazer essa consideração, que eu acho que a pessoa que resolve trabalhar num contexto de emergência é diferente de quem está trabalhando lá no contexto de enfermaria. Quem está no contexto de emergência, gente, tem que pegar no paciente. É meio o contexto de bloco cirúrgico do anestesista. Você tem que ter contato com o paciente. Então, eu tenho que pegar nesse acesso venoso do paciente, eu tenho que checar esse acesso venoso, porque se o meu acesso venoso não funciona, eu vou ter erro de administração de drogas. E se eu tenho erro de administração de drogas, eu vou ter problema da maneira que eu vou abordar essa via aérea, porque o paciente ele não vai entrar ali em plano, né,
é suficiente para você chegar lá, abordar essa via aérea, fazer uma laringoscopia. Então, quem trabalha em setor de emergência precisa checar o acesso venoso do paciente. Você tem um acesso venoso que funciona, não é simplesmente alguém chegou lá e canulou o acesso. Você precisa fixar esse acesso de maneira satisfatória. Eu preciso que esse acesso venoso ele esteja visto, você observe esse acesso venoso, que ele esteja ali de fácil acesso, para que você possa injetar as medicações de maneira segura. E não você injetar uma medicação e depois descobrir que derramou tudo na cama e que não entrou, você não sabe quanto entrou de medicação, a criança daqui a pouco está fazendo laringoespasmo, broncoespasmo. Então, atenção no acesso, atenção na monitorização, oximetria, cardioscopia. Você precisa ter o paciente exposto, né? Mostrar esse paciente, não o paciente enrolado no lençol, que você não sabe se o acesso está funcionando, que o oxímetro caiu do pé. Então, prestar atenção nesses pré-requisitos, porque se você não se paramenta, né, nessas etapas, a etapa do acesso venoso você não pode pular, a etapa da monitorização você não pode pular, porque senão você vai ter a intercorrência grave. Pode passar. E aqui eu trouxe essa foto para mostrar, olha como esse acesso venoso tá bonito, né? Ele tá bem fixado, eu tenho acesso ali à torneirinha, e aí isso facilita, isso aí ajuda, não só a fazer as medicações para a indução, né, da sedação, mas também para você até reanimar, porque se você não tem um acesso que funciona, você não consegue fazer as medicações de maneira efetiva. Pode passar. E aí, você organiza, né, todo o seu cenário, você vai lá, tem um acesso que funciona, o paciente está monitorizado, lembrando que às vezes é difícil monitorizar a criança porque ela mexe, como eu já falei, às vezes o material da criança não é, você às vezes está com um oxímetro que não é para aquela criança, é um oxímetro de adulto, aí o oxímetro não acopla bem, você não tem a oximetria de maneira satisfatória, então é um desafio, lutar para ter o equipamento para a criança, adequado para o tamanho da criança. E aí, quando você vai acessar a via aérea, gente, o primordial tudo estará sob controle se você consegue ventilar essa criança. Porque se eu consigo ventilar, eu consigo oxigenar. Porque o que vai dar intercorrência é se ocorrer hipóxia. E aí, eu preciso ter discernimento disso, que ventilar é o principal, ventilar é a etapa primordial, e que se eu consigo ventilar, a criança não vai fazer hipóxia, seja com máscara facial, seja com máscara laríngea, seja com o tubo, que é o ideal, né, que você garante a via aérea de maneira ideal, mas esse treinamento da ventilação, ele é primordial. Lembrar sempre de checar a profundidade adequada lá da anestesia, da sua sedação, porque muitas vezes você não consegue ventilar porque o paciente, ele não está bem sedado. Pode passar. E aí a ventilação sob máscara facial efetiva, ela depende de alguns pilares, que é posicionamento, a gente vai falar, vai focar nesse posicionamento, a experiência do profissional, ventilar é uma arte, você precisa treinar, precisa de um ajuste adequado da máscara, então você precisa de máscaras faciais adequadas para a idade, na minha opinião, aquelas máscaras que têm parece uma almofadinha, elas ajudam a acoplar melhor do que algumas máscaras são duras e aí fica meio que vazando. E características do paciente. Pode ir. E aí, como é esse posicionamento? Eu preciso alinhar a glabela horizontalmente com o queixo, eu preciso abrir o espaço anterior do pescoço e alinhar o meato auditivo externo horizontalmente com a incisura supraesternal. Pode passar aqui, tem uma foto para mostrar. Então, eu preciso correr atrás dessa posição, que é a posição de cheirar, sniff position. Essa é a posição que você vai conseguir ventilar e alinhar os eixos de maneira satisfatória. Muitas vezes é difícil no cenário de emergência, porque muitas vezes a criança ela está deitada numa cama um pouco baixa ou num colchão muito mole, e aí é importante até de você colocar alguma estrutura rígida embaixo e ir atrás dessa posição, que é quando você alinha, tá ali ó, no 1, a glabela com o queixo, você abre o espaço anterior do pescoço no 2 e você alinha no 3 o meato auditivo externo com a incisura aí, né, supraesternal. Então, isso é extremamente importante. Essa posição, muitas vezes, você consegue essa posição
sem esse rolinho que está aí, o rolinho do ombro, e sem esse travesseirinho da cabeça. Então, você vai testar no momento como é que você vai posicionar o seu paciente. Pode passar. Só fazendo um adendo aqui, já que na foto tem a criança com uma cânula de Guedel, se você utilizar esse dispositivo, é importante você utilizar o dispositivo adequado. Então, se ele é muito grande, ele vai causar obstrução, e se ele é muito pequeno, ele vai causar obstrução. Então, você tem que fazer uma escolha adequada, que aí você mede aqui da boca, né? Da rimazinha aqui da boca, até esse ângulozinho aqui da mandíbula. É aí onde você mede o tamanho adequado da sua cânula de Guedel. Fazer essa consideração, porque às vezes tem esse dispositivo, às vezes é utilizado, e em criança, tudo que você utiliza, algo que não é do tamanho adequado, pode causar um problema em vez de ser uma solução. Bom, e aqui eu tenho, mais uma vez, voltando ao posicionamento, que é extremamente importante, que eu preciso alinhar, né? Alinhar nesse aqui, por exemplo. Em muitas crianças, muitas vezes, ela só deitada numa superfície, quando você estende o queixo, você consegue chegar na posição de sniff position. Nem todas as crianças você vai conseguir. Essa aqui, por exemplo, eu não estou com o rolinho abaixo do ombro e eu não estou com o travesseirinho abaixo aqui do occipito. E não alinhou. A glabela não está alinhada com o queixo e o meato auditivo externo não está alinhado com a incisura ali da supraesternal. Então, não funciona. Desse jeito aqui, se eu induzo uma sedação e se eu tento ventilar essa criança e acessar a via aérea dessa criança sem os eixos estarem alinhados, é muito alta a chance de eu ter insucesso e principalmente numa situação de emergência em que você não está num contexto eletivo, uma criança que já vem com uma baixa reserva. Pode passar. Pronto, essa criança aqui, por exemplo, uma simples extensão da cabeça, você conseguiu alinhar. Alinhou a glabela com o queixo e o meato auditivo externo alinhou com a incisura external. Então, você conseguiu. Nessa criança, você conseguiu, em outras você não consegue. Então, eu preciso ir atrás desse alinhamento e dessa posição de cheirar. Pode passar. Esse aqui, ó, mais uma vez, eu só estendi o queixo e tive sucesso no posicionamento. Pode passar. Esse aqui, se você não obtém sucesso, você vai e coloca o rolinho aqui atrás do ombro. Nessa criança, com o rolinho atrás do ombro, eu não consegui alinhar os eixos. Então, está hiperestendida a cabeça. Se eu chego aí para tentar ventilar essa criança e acessar essa via aérea, muito provavelmente eu não vou ter sucesso. Posso até ter sucesso, mas vai ser com dificuldade. Não vai funcionar. Ó, ele mostrando aí, você tentando ventilar com a criança com o rolinho abaixo, não alinhou os eixos, então você tem uma hiperextensão, vai dificultar a ventilação, vai dificultar a visualização quando você fizer a laringoscopia. Então, esse posicionamento, assim como a checagem do acesso venoso, você não pode pular essa etapa. Olha aqui, essa criança, como é que ele conseguiu alinhar? Ele colocou o rolinho no ombro, colocou o travesseirinho aqui na região occipital e eu consigo alinhar os eixos. Então, tá aqui a criança com bom acesso venoso exposto, a criança com posicionamento correto, alinhado os eixos. Ele colocou, nesse caso aí, um dispositivo, uma cânula de Guedel, que ele mediu uma coisa satisfatória, que está correta para essa criança. Então, eu organizo o meu ambiente para poder manipular essa criança de maneira segura. Pode passar. Mais uma vez aqui, voltando, então esse posicionamento, ele pode ser, com a simples extensão você conseguir, ou tendo que colocar um rolinho abaixo do ombro, e muitas vezes colocar o rolinho, hiperestender, e colocar também o travesseirinho ali, atrás do osso occipital. Pode passar. Crianças maiores, ó, essa criança aqui, ela está numa superfície rígida e eu estendi o queixo, né? Estendi aqui a cabeça, fiz essa extensão e não alinhou o eixo. Então, se eu tento ventilar e entubar essa criança nesse posicionamento, não vai ser ideal e você pode ter insucesso. Pode passar. Aqui, ó, colocou, geralmente as crianças maiores, após 2 anos,
A simples colocação desse travesseirinho aqui abaixo da cabeça ajuda a alinhar esses eixos. Mas lembrando que você sempre vai buscar esse posicionamento, coloca o rolinho, coloca o travesseiro, observa se alinhou. Lembrar que crianças obesas, crianças de peso mais alto, muitas vezes o posicionamento é igual ao de obeso adulto, que você tem que colocar praticamente uma rampa de travesseiro ou de lençol de campos para poder você alinhar esses eixos, que é exatamente esse posicionamento, glabela com queixo, a porção anterior do pescoço aberta e esse alinhamento, né, do meato auditivo externo com a região external, supraesternal. Então, esse é o posicionamento de sucesso, que você vai ventilar o seu paciente com sucesso, você vai visualizar as cordas vocais com sucesso. Pode passar. Tá aqui, mais uma vez, para chamar a atenção. Se não tem posicionamento correto, se não tem acesso venoso que funciona, você vai ter insucesso na abordagem à via aérea. E aqui, gente, falar agora da ventilação em si, do ato de ventilar. A gente já viu que as crianças, principalmente até 2 anos, elas têm esse espaço aqui mandibular diminuído. E aí, quando eu coloco essa criança deitada, né, em decúbito dorsal, uma criança que está muitas vezes em insuficiência respiratória, com rebaixamento de nível de consciência, e aí eu ainda faço medicação que vai colabar mais essa via aérea, então essa criança não vai trocar, ela não vai ventilar. E eu preciso fazer algumas manobras para abrir essa via aérea dessa criança. E aqui, ó, nessa primeira fotografia da esquerda, ele veio e ele sobe aqui o queixinho, ó, nesse ângulo aqui da mandíbula. Eu coloco a mandíbula para cima e elevo o queixo. Com isso aqui, eu já abro essa via aérea para melhorar a minha ventilação. O que é que acontece? A gente já viu que até 2 anos, principalmente, a língua é grande proporcionalmente, porque não tem o espaço mandibular anterior. Então, essa língua ela vai colar no céu da boca, vai colar no palato. E eu preciso soltar e ter certeza que essa língua não está lá colada, porque se a linguinha estiver lá desabada, colabando, também não ventila. Então, você vê aqui, na minha opinião, essa é a melhor máscara, porque eu estou vendo a via aérea da criança. Então, você olha aqui, ó, com esse movimento, que ele levanta o queixo, ele anterioriza a mandíbula, né? O jaw thrust, o chin lift. Eu abro a boca da criança, a linguinha está descolada. Às vezes você vai com o dedo mesmo e descola a linguinha daquela criança, tira essa linguinha lá do céu da boca. Você vê aqui na máscara que a boquinha está aberta. E aí eu posiciono, ó, sempre lembrar que esse espaço é pequenininho. Se eu coloco a mão aqui de maneira grosseira, eu vou fazer colabar tudo, ó, todo o espaço livre aqui na foto da direita. Olha o dedinho dele onde tá só aqui no ossinho, no ângulo. E aí eu abro essa via aérea e consigo ventilar essa criança. Pode passar. Essa foto aqui tá ótima, ó, essa criança já um pouquinho maior, já tem dente, né? Você vê que a linguinha, ela não tá colada, a boquinha tá aberta, eu livro esse espaço, eu levanto, né, o queixinho, levanto a mandíbula e consigo ventilar essa criança. Muitas vezes você consegue ventilar, posicionar com uma mão e ventilar com a outra, e muitas vezes você precisa, principalmente em pacientes mais difíceis, ou às vezes você está num cenário ali mais crítico, aí você utiliza as 2 mãos e alguém pode também ventilar para você, como está na próxima foto, mostrando a ventilação a 4 mãos. Veja que é importante ele formar, aqui, como está mostrando na foto acima, o polegar dele está na máscara, né, e os dedos estão aqui formando um Ezinho. Então, tem um V e um Ezinho, e vem outra pessoa e vai lá no balão e ajuda. Quando você não consegue, você vai com ventilação a 4 mãos, 2 pessoas, uma posicionando e a outra ventilando, insuflando o balão. E aí, existe um estudo na anestesia pediátrica que é extremamente importante, que é o PED, que eles avaliaram crianças que houve dificuldade para intubar. E desse estudo, eles pegaram um braço dele, né, e viram dificuldade de ventilação sob máscara facial. Porque é aquilo, a gente está atrás de ventilar a criança. Muitas vezes eu não consigo intubar, mas se eu consigo ventilar, né, eu tenho tempo para chamar um colega mais experiente, eu tenho tempo para... tem um colega lá no 3º andar que tem um vídeo laríngua, então chama ele. Então, ventilar é a etapa primordial. Pode passar.
E aí eles viram, gente, que a dificuldade de ventilação sob máscara facial, ela não é tão comum. Graças a Deus, a maior parte das crianças você vai conseguir ventilar sob máscara facial. E até as que você, às vezes, tem dificuldade de ventilar, você consegue intubar. A situação não intubo, não ventilo na pediatria é rara, né? Graças a Deus, ela é um evento raro. Então, eles viram que existe dificuldade de ventilação sob máscara facial em até 6% das crianças e que essa dificuldade de ventilação tem alguma parte da população pediátrica que pode apresentar isso. O que é que eles viram no estudo? As síndromes Pierre-Robin, Golden-A, Treacher-Collins. E aí, infelizmente, né, quem está na urgência às vezes se depara com essas síndromes, e aí só de você saber que você pode ter dificuldade já é importante para eu muitas vezes não dar um passo ali de fazer uma medicação que faça uma apneia de maneira mais rápida. Então, você se resguardar aquilo, não queime suas pontes, né? Você não vai, por exemplo, para uma apneia nesse paciente, se eu já sei, talvez eu tenha dificuldade de ventilar esse paciente. Bebês até 1 ano de idade, então, lactente ali até 1 ano, ele pode ter dificuldade de ventilação sob máscara, é mais comum, certo? Crianças baixo peso, percentil abaixo de 5 e acima do percentil 95. Então, muitas vezes é uma criança cardiopata que tem baixo peso, ela às vezes é uma criança de 1 ano que tem um peso muito abaixo do percentil 5, e você pode ter essa dificuldade. Asa 3, asa 4, pode ter mais dificuldade para ventilação sob máscara. Os casos de emergência, né, que se aplica aqui, ex-prematuros, sala de emergência, UTI, tudo paciente crítico, então eu já me resguardo disso, eu já sei que posso apresentar dificuldade. Utilizar, o que é que eles chamaram bastante atenção? Máscara laríngea como opção de resgate. Gente, a máscara laríngea, ela é o dispositivo salvador. Então, você tem que ter isso no seu arsenal, no seu hospital. Você precisa ter treinamento de uso, porque se eu estou numa ventilação sob máscara, que eu começo a ter dificuldade, se eu estou num paciente que eu já fiz, por exemplo, 2 laringoscopias diretas, e eu não consigo intubar, se você continua nessa bola de neve tentando, muitas vezes você pode entrar no local de um paciente que você estava conseguindo ventilar e você não consegue mais. Então, é utilizar a máscara o quanto antes. Você passar, consigo ventilar com a máscara, conseguir organizar essa via aérea e depois eu vou definir isso. Mas a criança não vai ficar fazendo hipóxia e podendo ter, né, uma situação aí catastrófica. E eles analisaram também o uso do bloqueador neuromuscular nesse contexto. Será que melhora, né, a ventilação sob máscara? E eles viram que ele melhora ou ele não influencia. Mas as situações que ele piora são muito raras. Então, se eu tenho proficiência de ventilar, o bloqueador neuromuscular, ele pode me ajudar nesse contexto, sim, de dificuldade. Pode passar. E aí, sempre lembrar, quando você está ventilando um paciente sob máscara, atenção com a quantidade de ar no estômago, certo? Porque muitas vezes é um paciente que você estava ventilando bem, durante essa ventilação foi passando o ar para o estômago, insuflou, e a partir de certo momento você não consegue mais ventilar bem. Então, nesse arsenal de organização, sempre ter sondas, porque aí você consegue desobstruir, esvaziar esse estômago e voltar a ventilar o paciente de maneira satisfatória novamente. Bom, esse é o PED, que aí fala sobre as dificuldades de intubação, e ele é um estudo extremamente importante. Ele foi de agosto de 2012 a janeiro de 2015, e eles viram, né, nesses centros que participaram, 1.018 ocasiões de dificuldade de intubação traqueal em crianças. E olha o que aconteceu. 461 momentos em que foi realizada laringoscopia direta, e o sucesso na primeira tentativa foi só em 16, 3% aí nesses casos de dificuldade. A broncoscopia, que aí trouxe só para ilustrar, não vai entrar nesse contexto de emergência, foi de 54%, sucesso na primeira tentativa de 153 em 284. Gente, e esse dispositivo, que é um dispositivo que vem virando a chave na pediatria, que é o videolaringoscópio, quem trabalha em emergência, quem trabalha em UTI, tem que ter acesso, tem que começar a treinar. Não é mais um dispositivo que só está no livro, né, nos estudos dos Estados Unidos. Ele é um dispositivo que provavelmente
já está presente nos hospitais que vocês trabalham. Muitas vezes está só lá no bloco cirúrgico, mas eu posso pedir para utilizar, eu posso começar a treinar, porque de 183 ocasiões de dificuldade, foi 101 sucesso na primeira tentativa, 55%. Então, ele ajuda muito, e ele é um dispositivo de laringoscopia indireta que você pode utilizar e ter sucesso. Por exemplo, eu fiz um paciente uma vez, uma cirurgia cardíaca de grande porte, e esse paciente teve que voltar para a reoperação. Eu já tinha intubado ele no começo do dia, laringoscopia direta, mas nesse contexto de reoperação, uma criança grave, eu fui com o videolaringo já, tipo, é a minha primeira laringoscopia, eu não vou nem pagar para ver, eu vou já no que é mais seguro atualmente, é o que tem um sucesso maior que a laringoscopia direta, como está mostrando aí, então já uso esse dispositivo para ajudar. E a ocorrência de complicações de intubação, ela foi associada com mais do que 2 tentativas. Então, se eu fico tentando, gente, se eu entro naquele pensamento de túnel, estou tentando com a mesma técnica, não coloco um buge, não coloco um estilete de intubação, não penso em outro dispositivo, mais do que 2 tentativas já está relacionado a complicações. Crianças com peso menor de 10 quilos, quando tem um curta distância tiomentoniana, e quando eu tenho 3 tentativas de laringoscopia direta, que é a laringoscopia clássica com laringoscópio, antes de tentar uma técnica indireta, ou seja, tem que treinar o videolaringo ele está presente aí em todos os hospitais praticamente hoje. Lembrar que hipoxemia temporária é a mais frequente complicação não severa, né? Até a Luciana já fez uma consideração sobre isso, é aquela criança que cai a saturação, e aí eu devo investir em pré-oxigenação. Então, se a criança tem pouca reserva, se a criança da emergência tem menos reserva ainda, eu vou investir em pré-oxigenação nessa criança, que vai ser, eu posso pré-oxigenar antes de fazer as medicações com máscara facial, ou fornecer oxigênio na forma de oxigenação apneica, que está sendo bastante utilizada atualmente e vem se mostrando de maneira promissora e positiva. E aí, esse gráfico é interessante que ele mostra, quanto mais eu tento entubar a criança, e estou tendo insucesso, primeira tentativa, segunda tentativa, terceira tentativa, quarta tentativa, mais complicação eu tenho. Pode ir. E aí, diante disso, esse estudo, ele chama a atenção para você fazer um checklist de acesso à via aérea, que é, gente, se eu só tenho, por exemplo, a laringoscopia direta, se eu já tentei 2 vezes, não estou conseguindo, eu não tenho outro dispositivo, eu não penso em outra solução para aquele momento, eu já posso pensar num dispositivo supraglótico precocemente, porque eu vou ventilar essa criança, eu vou diminuir o risco de complicação, e aí eu vou assegurar, pelo menos momentaneamente, para pensar depois em outro passo. É utilizar a oxigenação passiva, que é a oxigenação apneica, a gente vai falar sobre isso, durante as tentativas de intubação traqueal, você ganha segundos de oxigenação ali naquele paciente, que são importantes, e restringir o número de tentativas diretas de laringoscopia. Então, só colocar o laringoscópio sem pensar em uma segunda opção. Se eu não estou tendo sucesso, eu devo restringir e já pensar em outro caminho. Ou um videolaringo, ou um dispositivo supraglótico, se é o que eu tenho ali naquele momento. Voltando novamente para as recomendações da Sociedade Brasileira, pode passar. E aí, só falando em relação à oxigenação, né? Como manter a oxigenação adequada durante a intubação. Quanto mais eu oxigeno esse paciente, quanto mais reserva eu tenho, mais segundos ali eu vou ter para poder tentar acessar aquela via aérea, que pode ser feita através de pré-oxigenação, você colocar a máscara ali, ou de oxigênio, a máscara de oxigênio não reinalante, você colocar a máscara facial, e aí essa pré-oxigenação, muitas vezes é só lembrar que a criança, muitas vezes, ela não ajuda, ela fica irritada, ela não quer colocar, e aí você ter cuidado até onde você pode ir nessa criança que muitas vezes não coopera. A máscara facial a oxigênio a 100%, abaixo de 5 litros por minuto, por 5 minutos. E quais são as evidências dessa pré-oxigenação? E os estudos prévios, eles vêm sugerindo que ao realizar essa pré-oxigenação,
aqui ele coloca respiração do volume corrente durante 3 minutos ou 8 ciclos, ou abaixo, ou 5 minutos, abaixo de 5 litros, com oxigênio a 100%, você prolonga o tempo para início de dessaturação. Então, se você consegue fazer, né, você vai com uma reserva a mais antes de iniciar esse acesso à via aérea. Pode passar. E existem também a oxigenação apneica com baixo fluxo. Tem com baixo fluxo e tem com alto fluxo. Eu não coloquei alto fluxo aqui porque você precisa de um dispositivo para dar oxigênio de alto fluxo e esse dispositivo ele não está acessível, ele não tem no bloco cirúrgico, em poucos locais do hospital vai ter. Então, faz a oxigenação apneica com baixo fluxo, técnicas de baixo fluxo. Abaixo de 2 litros por quilo minuto, eu posso colocar um catéter nasal de oxigênio, então você coloca, está fornecendo ali esse oxigênio, quando o paciente já pode estar em apneia ou com um drive respiratório diminuído e você está ali laringoscopando, acessando essa via aérea. Pode colocar um catéter faríngeo também, ou por meio do laringoscópio. Você acopla um catéterzinho ali no laringoscópio e vai fazendo a laringoscopia e está entrando oxigênio, fornecendo. Os estudos vêm mostrando que isso você ganha alguns segundos de oxigenação sem a criança cair a saturação. Atenção com enchimento gástrico, porque se eu coloco, por exemplo, um catéter ali na faríngeo, né, eu posso distender esse estômago, então prestar atenção. E atenção quando você vai fazer ventilação sob máscara, porque se está com o catéter, ele pode dificultar ali o acoplamento. Então, a oxigenação apneica, ela vem sendo bastante preconizada nas crianças e vem se mostrando promissora. E aí as recomendações de oxigenação na criança. Para oxigenar com O2 a 100% deve ser rotina, ela ajuda, certo? Se você faz, ao se optar em intubação, após a indução, você pode fornecer, né, a oxigenação apneica em baixo fluxo, através de um catéter nasal, de um catéter faríngeo, de acoplar ali no laringoscópio, certo? Sempre que você for utilizar a oxigenação apneica, você utilizar a que você mais sabe, a que você mais tem proficiência. Pode passar. E aí, só para fazer uma consideração, porque às vezes vocês podem ver e dizer, nunca ouvi falar nisso. Muitas vezes, quando você tem um paciente que você já sabe que ele tem uma via aérea difícil, e aí já é num contexto eletivo, que vai utilizar muitas vezes fibroscópio, eu fazer o seguinte, eu apenas sedar essa criança, ela manter a oxigenação dele, o drive ventilatório, por exemplo, pode ser com desmedetomidina e cetamina, né? E aí manter essa criança com o drive respiratório, fornecer oxigênio, ela continua com o drive e ventilando e acessar essa via aérea, né, numa criança que está ali numa sedação. Pode ir. Isso que é a oxigenação com ventilação espontânea, que ocorre mais nesse contexto de fibroscopia e que não é o contexto que vai acontecer na emergência, trouxe só para ilustrar, para vocês saberem que existe essa opção. Bom, e aí, ano passado, foi aprovado e saiu esse ano, esse estudo, esse consenso extremamente importante com anestesistas pediátricos, de nome, na anestesia pediátrica mundial, falando do manejo da via aérea em neonatos e infantes para eles é até 1 ano, porque é uma população que chama a atenção pela dificuldade, pela baixa reserva, é a população que é mais difícil para quem trabalha com pediatria, então eles chamaram a atenção para essa população e provavelmente o que se aplica aqui pode ser aplicado para as outras populações pediátricas. Eles chamaram a atenção dessa população porque é a população mais difícil, com menos reserva e com mais particularidades. E aí eles falam o seguinte, como é a avaliação dessa via aérea no pré-operatório? O exame físico é a melhor forma? Então eles chamam, o que é que eles recomendam? Eles recomendam que a história médica desse paciente e o exame físico é extremamente importante nos neonatos e nos bebês. Então, eu saber, eu estou numa situação de emergência, o paciente vem evoluindo com insuficiência respiratória, tem estridor, ele tem o queixinho pequeno, é um paciente, como a gente viu, abaixo de 10 quilos, é um paciente abaixo de 1 ano, então já chama a atenção que eu posso ter dificuldades ali. Outra coisa, eles falam em relação ao plano de sedação. É extremamente importante, e aí você precisa saber até que grau de proficiência aquela equipe tem, para até que grau de sedação eu posso ir. Eu posso induzir uma apneia aqui, eu
eu consigo ventilar, eu sei ventilar bem, eu tenho uma máscara laríngea, né, qual é os equipamentos que eu tenho disponíveis e o que é que eles recomendam? Um adequado nível de sedação ou de anestesia geral, porque se você não tem o paciente bem sedado, às vezes é difícil você manipular essa via aérea, você não vai conseguir alinhar os planos e fazer, né, a laringoscopia. E eles falam em relação ao bloqueador neuromuscular, que você deve pesar, se você tem proficiência de ventilar, você pode utilizar, porque ele ajuda, né, ele ajuda nesse contexto aí para você dar um plano de sedação melhor. Pode ir. Então, atenção com as habilidades para ventilar. Os bloqueadores neuromusculares, eles têm pontos positivos, sim. Ele dá uma melhor condição de intubação, né? Tem menos risco de lesão da via aérea, tem menos incidência de eventos respiratórios, como tosse e laringoespasmo, menos repercussão hemodinâmica, porque eu diminuo as dosagens dos hipnóticos e opioides, e menos chance de broncoaspiração na situação de estômago cheio. Mas eu preciso prestar atenção que eu só vou induzir a apneia com o uso do bloqueador neuromuscular, se eu tiver mais segurança ali para ventilar esse paciente. Em relação à intubação, videolaringo ou laringoscopia direta, esse consenso aqui, ele já coloca o videolaringo hoje como primeira opção nessa população de neonatos e bebês. Então, é um dispositivo que vem se mostrando promissor, a curva de aprendizado, ela é rápida, é um dispositivo que ele não é difícil de usar. Então, se você começa a treinar, logo você vai estar proficiente. Pode ir. Falando sobre a oxigenação apneica, eles recomendam já durante intubação de neonatos, ou seja, o neonato ele tem pouca reserva. Então, hoje vem se utilizando a oxigenação apneica praticamente em todas as crianças, principalmente nesses contextos de emergência. Falando em relação, o que é que ele considera uma intubação difícil não antecipada em neonatos e bebês? E aí ele já coloca, gente, 2 tentativas e você não consegue. Então, veja como é rápido, né? Como eu tenho que prestar atenção. Já tentei 2 vezes, não estou conseguindo. Então, já vou pensar. Vou para uma máscara laríngea? Alguém tem um videolaringoscópio? Tem bugie? Vamos mudar a técnica, vamos pensar em outra coisa. Não entrar nesse pensamento de túnel, de ficar só tentando, e aí você pode ir para uma situação muito desfavorável e muito grave. Dispositivo supraglótico tem que ter máscara laríngea. Essa aqui é a foto de uma máscara laríngea de 2ª geração. Com essa máscara laríngea, ela é da Ambu. Você aspira. Tem a de 1ª geração também. Essa aqui, por exemplo, é uma número 1. Você passa em crianças abaixo de 5 quilos. E aí você assegura a via aérea desse paciente. Às vezes é o paciente que você não estava conseguindo ventilar bem direito, mais com a máscara facial. É o paciente que você já tentou 3 vezes entubar e não conseguiu. Passa a máscara laríngea, assegura essa ventilação e para de manipular essa via aérea que você não está tendo sucesso ali naquele momento. E aí eles falam, né, qual é o padrão ouro, né, para quando você tem, por exemplo, vi uma via aérea, acho que talvez eu tenha dificuldade, é um paciente com baixo peso, é um paciente que tem um queixo pequeno, talvez seja um paciente sindrômico, e aí o que é que eles falam? Que é o que o PED falou também, limitar o número de manipulação dessa via aérea, é como se você tentar otimizar ao máximo. Eu vou otimizar ao máximo a minha sedação, eu vou otimizar ao máximo o meu posicionamento, a minha ventilação, e eu só vou tentar acessar essa via aérea se eu acho que tem alguma dificuldade. É como se fosse assim, vai ser a minha laringoscopia de ouro. Eu só vou mexer ali quando eu tiver certeza que tudo está funcionando, certo? E considerar o videolaringoscópio, né? Deixar ali sua máscara laríngea para você ir no seu melhor, tentar dar o melhor ali nesse primeiro tentativa de acesso a essa via aérea. Pode ir. E eles falam em relação a desenvolver um currículo, né, de acesso a essa via aérea pediátrica, porque o paciente pediátrico ele tem uma via aérea diferente, a gente já falou sobre isso, e eu preciso treinar. O treinamento é a chave do sucesso. Pode ir. Bom, isso aqui é para chamar a atenção. Eu estou organizando a parte de anestesia neonatal da maternidade, da unidade materno-fetal da UPE, que é o CISAM, e a primeira coisa que eu fiz lá, então, todo mundo que trabalha em setor de emergência tem que ter uma caixa, um material com os seus dispositivos de via aérea.
Lá, o que é que eu coloquei? O que é mais básico, assim, é máscara laríngea. Então, tem a máscara laríngea, no caso, a neonatal, que é essa população. Então, você colocar lá a número 1, 1,5, 2, 2,5. Estiletes de intubação são extremamente importantes, são maleáveis, ajuda a posicionar o tubo, já que a via aérea, a glote da criança é anteriorizada. Máscara facial, essa aí eu acho extremamente valiosa, porque você consegue ver se a boquinha está aberta, se a linguinha está descolada. Ela acopla bem, porque ela tem essa almofadinha, pode passar. Tá aqui, ó, o estilete de intubação, a máscara laríngea, pode passar. O buge, ó, buge neonatal, buge pediátrico, tá aqui um estilete de intubação neonatal, eu coloquei no tubo, só para vocês visualizarem, ele é bem maleável, fácil, e você consegue pegar o tubinho e deixar ele anteriorizado, então ajuda na inserção. Em vez de passar um tubo lá molinho, às vezes é um tubo 4, um tubo 4,5, e às vezes você visualiza, mas não passa, né? Então ajuda a você direcionar nesse dispositivo, que é um dispositivo simples. Tá aqui, gente, o vídeo laringo. Esse aqui é o meu vídeo laringo. Eu ando com ele na bolsa. Ninguém é obrigado também a comprar, mas tem que treinar. E eu aposto que no hospital que vocês trabalham já deve ter esse dispositivo. Vão lá, pergunta no bloco cirúrgico, dá uma olhada, ele ajuda. Então, tá aqui o vídeo laringo, esse guia, tá, do vídeo laringo, que o problema do vídeo laringo, você faz a laringoscopia de maneira indireta, você tá vendo ali na câmera, e aí você precisa inserir o tubo. E esses guias, eles ajudam muito. Pode passar. Tá aqui, ó, inserir o guia no tubo, imagina, esse aqui é um tubinho 3 com CAF, então no tubinho 3 com CAF ele entra. E aqui, ó, eu tenho uma lâmina desse vídeo laringo, o modelo desse é o Insighter, essa aqui é como se fosse a PP, você vai colocar no neonato, pode passar, e aqui a pequena, a P, que você vai colocar nas outras crianças. Isso aqui, como a gente viu lá no PED, né, ele ajuda bastante, aumenta o sucesso na primeira tentativa. Pode ir. Aqui a gente tem o guideline, a ASA, né, que é a Sociedade Americana de Anestesia, em 2022, eles fizeram uns guidelines, né, uns fluxogramas, para que você, como se comportar num contexto ali que eu tenha dificuldade de via aérea, de abordagem para via aérea. Pode passar. E aí, o que é que eles colocam, gente? Eles colocam aqui a foto, a máscara laríngea, o vídeo laringo e o fibroscópio, que nesse contexto não vai entrar, porque o nosso contexto aqui que a gente está falando é de emergência, e aí você não vai ter o tempo de chamar uma pessoa com o fibroscópio. Mas olha aqui, máscara laríngea, vídeo laringo. Sempre chamando a atenção o que ele está colocando, oxigenação e ventilação. Oxigenação e ventilação estão adequadas, é o principal. Se eu oxigeno, se eu ventilo, o meu paciente não está em risco, né? Então, a partir do momento que eu começo a caminhar para um setor vermelho, que eu estou com dificuldade de oxigenar e ventilar, muitas vezes é o paciente que tu já tentou 3 vezes lá fazer uma laringoscopia direta e tu estava conseguindo ventilar ele e agora começou a não ventilar direito. Então, eu já corro para uma máscara laríngea ou para uma laringoscopia indireta. Então, eu preciso pensar e diminuir esse número de tentativas. Mais uma vez aqui mostrando, ele frisa, limitar o número de tentativas. Atenção, parar de manipular quando eu não estou apresentando sucesso com aquela técnica, sempre tentando muitas vezes a mesma técnica, 1 vez, 2 vezes, e tentar sair desse local, limitar esse número de tentativas e correr cada vez mais rápido, ou para um dispositivo supraglótico, como eu já falei, de maneira mais precoce. E aí, só fazendo um adendo aqui para as medicações. Gente, como eu falei, quem trabalha em setor de emergência, eu falei para prestar atenção no acesso, né? Tem que prestar atenção no acesso, tem que pegar na criança, posicionar a criança, manipular mesmo. Você não tem que ser pegar mesmo, colocar a mão. E em relação às medicações, não só prescreve a medicação, vai lá, olha a ampola. Porque muitas vezes a pessoa fala, você fez quanto? Fiz 1 ml. 1 ml é o quê? Qual é a dose? Então, às vezes é 1 ml que não entrou a dose correta, porque diluíram lá no aperreio, né, no momento crítico, e aí veio subdose, aí a criança não dorme. Então, vai lá,
pegar a ampola da cetamina, olha, essa aqui tem 2 ml, tem 50 miligramas por ml, qual a dose que eu vou fazer nessa criança? Olha lá a ampola do Rocurone, do fentanil, que tem 50 microgramas por ml, da atropina, do Propofol. Olha a ampola, saiba o que você está fazendo, qual é a dose que está entrando, porque quando eu sei a dose que está entrando, eu sei que está efetivo. Pode passar. E aí, sempre atenção, quando eu vou fazer essas medicações, atenção com habilidades para ventilar, porque muitas delas, né, elas podem causar apneia, e aí, quando eu causo apneia, realmente eu vou ter que dar um destino para essa via aérea, ou com ventilação, ou com intubação, ou com máscara laríngea. Lembrar que a criança no estado crítico, a dose dela é bem individualizada, muitas vezes o que é a dose para uma criança, você faz uma criança no estado crítico, para ela a dose é como se fosse bem maior, né? Você tem muito mais consequências hemodinâmicas. Pode passar. E aí tem aqui algumas considerações. A atropina, ela vai vir sempre antes da succinilcolina, porque a succinilcolina, ela pode causar bradicardia, e aí eu vou utilizar a atropina antes para cortar esse efeito. O midazolam, né, o famoso midazolam, prestar atenção, entrou a dose certa, quantos miligramas por quilo, tá aqui as doses, ele causa depressão cardíaca mínima, depressão respiratória com ele é mais raro, certo? Mas pode acontecer, né? Nada é 100%, mas é mais raro. O etomidato, que é um fármaco que ele é cardioestável, ele pode causar depressão ventilatória, então, quando eu vou utilizar, eu preciso saber disso, eu preciso me atentar qual é o grau de expertise técnico ali da equipe. A acetamina é um medicamento extremamente interessante, tá aqui as doses, ela pode aumentar a pressão arterial, certo? Aumentar a frequência cardíaca e o débito cardíaco, pode aumentar a saliva, então sempre ter o aspirador ali para aspirar esse paciente, é uma droga broncodilatadora. O Propofol é um fármaco extremamente importante na anestesia atual, mas é um fármaco que vem muito relacionado com a apneia, que ele pode causar bastante hipotensão. Então, se é um paciente que está chocado, se é um paciente que está com a sepse grave, se é um paciente que eu estou na dúvida se eu consigo ventilar bem, então ter cuidado com o Propofol nesse sentido, porque ele pode causar apneia, tá? De maneira mais rápida e tem essa instabilidade cardiovascular. Pode ir. O fentanil, opioide, né? É extremamente importante, pode causar apneia também, tem a história, pode causar rigidez torácica, prestar atenção nas doses que você vai utilizar, geralmente uma dose de 1 micrograma, né, por quilo, pode ajudar ali você, não é uma dose tão alta, meio, 1 micrograma por quilo nesse paciente, fazer de maneira devagar, pelo risco da rigidez. A lidocaína, ela pode diminuir a reatividade da via aérea, pode ser utilizada também. A succinilcolina e o rocurônio, trouxe eles dois como bloqueadores neuromusculares, como opções, porque são que vão estar mais presentes. A succinilcolina, lembrar de fazer a atropina antes, pelo risco de ocorrer a bradicardia, ele vai causar fasciculação, o paciente ele vai apresentar, porque ele é um bloqueador neuromuscular despolarizante, então o paciente vai apresentar algumas contrações, depois ele vai fazer o efeito, e o rocurônio, que na dose de 1 a 1,2 miligramas por quilo, ele pode ser utilizado para sequência rápida, tem poucos efeitos cardiovasculares, mas lembrar que ele dura 30 a 60 minutos e se eu não tenho reversor, se eu não estou segura, você vai ter uma apneia aí um pouco mais longa. A apneia da succinil, 3 a 5 minutos, 8 minutos, também pode trazer repercussão. Então, utilizar se você tiver segurança. Pode ir. Aqui só mostrando, né, a escolha da lâmina. Até os 2 anos, a ideal seria a lâmina reta, porque por causa daquele contexto da anatomia, a língua, ela é grande, você tem a visualização da corda vocal que é mais alta, então a lâmina reta, ela vai ajudar nesse contexto, certo? Até os 2 anos. Tá aqui os diâmetros de tubo ideal, a distância, né, como escolher. Lembrar sempre de ter um tubo abaixo, um tubo acima, né, porque você precisa ter folga, principalmente nesses contextos de emergência em que eu não tenho muito tempo para pensar e nem para agir, né? Tudo ali contado. E
sempre prestar atenção, ter o tubo acima, abaixo, atenção com a fixação, o ponto de fixação está aqui demonstrado, os prematuros, RN termo, lactentes, então prestar atenção para escolher o dispositivo correto, para não descobrir no momento, né, que você está apresentando dificuldade ali por uma coisa que não está funcionando, ou foi mal escolhida. Pode passar. É isso, gente. Obrigada, e aí vamos trocar experiências e falar sobre o que a gente discutiu aqui. Eu não tô... Lu, você está vendo aí que tem pergunta para direcionar para a Rafa? Não, eu tenho que ver agora, porque como eu estava compartilhando a tela, eu não vi o que passou. Eu vi aqui que a Ana Elizabeth já faz um tempinho que levantou a mão para perguntar, eu acho que a gente vai abrir para perguntas, né? Não sei se... Agora você viu aí, Lu? Sim. Isso, só para falar. Tá, pode assumir, por favor. Bem, de pergunta no chat não tem nenhuma, né? Assim, por enquanto. Agora, ainda não. A Ana pode falar. Ana Elizabeth, pode... Pessoal, desculpa, eu levantei por engano. Desculpa. Então tá bom. Eu queria fazer duas perguntas para você, Rafa, pode? Certo. Na verdade, assim, a primeira coisa, eu queria fazer uma consideração, né? Eu acho que quando você vem falar para nós, emergencistas, dessa questão, né, da sequência rápida de intubação, do cuidado que tem que ter nesse procedimento, eu acho que você usou, né, mais da metade da aula para falar para a gente assim, ó, tem que se preparar, tem que conhecer os dispositivos que você tem que saber manusear, né? Eu acho que esse foi um ponto muito importante do que você falou, porque às vezes na nossa cabeça, né, quando se fala em sequência rápida, a gente quer falar logo do remédio, da droga que eu vou usar, mas é muito temeroso a gente entrar numa emergência sem saber o que eu tenho, se está funcionando, né? Na unidade de emergência é importante que a gente institua aquela questão do double checking, né? De a equipe da enfermagem checa, mas a gente checa também se está tudo funcionando, né? Então, acho que te parabenizar por essa ênfase na necessidade de preparar. Eu costumo falar para os nossos residentes aqui, né? Entrou na unidade de emergência, já distribui as funções, vai lá conhecer o que tem. É que às vezes a emergência está tão atarantada e a gente chega tão atrasado no plantão que você já está lá, mas não checou esses dispositivos. Então, eu acho que isso foi um ponto muito importante que você falou. E entrar sabendo qual é o plano B e qual é o plano C, né? Às vezes eu só sei que tem tubo, mas eu não sei se eu tenho ali uma laríngea, um videolaringo, um colega mais experiente para chamar. Então, eu acho que isso é um ponto que ficou muito forte. E aí, eu só queria perguntar aí da parte das drogas para você. Por exemplo, aqui no nosso serviço, a gente não usa na unidade de emergência o Propofol, justamente pela instabilidade que ele causa, considerando que a gente vai pegar pacientes muito instáveis. Então, a gente tem umas preferências, né, no serviço. Então, a ketamina como sendo analgésico, né? Então, eventualmente, o midazifenta quando você tem estes à disposição, com cuidado com a hemodinâmica. Então, é isso mesmo, você também não tem experiência de Propofol com os casos mais instáveis, né? Exato. Eu já fiz, por exemplo, Propofol em criança, a dose é bem mais alta, às vezes chega a 3 miligramas por quilo. Eu já anestesiei criança com 0,5 miligrama por quilo, para você ter noção do quanto é uma droga que ela pode trazer instabilidade, pode trazer apneia mesmo, só o Propofol trazer uma apneia, às vezes se eu não tenho segurança ali de abordar essa via aérea, e é isso, é uma droga que você é excelente, mas você só deve utilizar se você tiver num contexto hemodinâmico melhor, se eu tiver certeza que eu consigo ventilar essa via aérea. É uma medicação excelente, mas que tem essas ressalvas. É o que eu falo, o protocolo, cada instituição tem o seu protocolo, né, ele é institucional, e não existe a melhor droga, né, não existe a melhor droga, o que existe é a medicação que eu sei usar e que eu utilizo mais na minha instituição. Então, isso é... Obrigada. A gente tem aqui uma pergunta no chat do João Pedro, né, que ele diz: quando se passa sonda nasogástrica para esvaziar o estômago após a ventilação com máscara laríngea, pode prejudicar o acoplamento da máscara e, consequentemente, a ventilação? A de segunda geração. Dificultar a drenagem do estômago. A de segunda geração é que tem o localzinho de passar a sonda. Se for a de primeira geração, não tem o local para passar a sonda. Então, você deve esvaziar antes
E aí, quando você passa a máscara, se ela estiver bem acoplada, a máscara laríngea, ela não vai aumentar, não vai entrar no estômago. Ela vai ficar ali acima da glote, ela vai repousar ali. Ela não vai passar para o estômago se ela estiver bem posicionada. A Ana Luísa perguntou o seguinte: se a aplicação dos medicamentos precisa ser necessariamente no acesso, ou daria para usar a via intranasal? Intranasal seria aí o desmedetomidina, midazolam. O que é que acontece com a via nasal? Ela é meio errática. Tem criança que ceda bastante e tem criança que não ceda. A criança está praticamente como se você não tivesse feito nada. Então, a absorção é errática. Eu acho que se você não... O ideal é o acesso, sempre, né? Porque aí eu tenho uma segurança que vai chegar, eu tenho certeza do que o que eu fiz vai chegar, desse efeito dessa medicação. Acho que se você não tem outra abordagem, tem até as doses das medicações intramuscular, que aí também é uma absorção errática, mas é mais próxima. Você pode utilizar, por exemplo, a acetamina, a succinilcolina, mas eu acho que intranasal não seria uma absorção muito errática. Você não vai ter um plano, talvez uma sedação, que dê para você abordar uma via aérea de um paciente. Clarice levantou a mão. Boa noite, Rafaela, muito obrigada pela aula, viu? Assim, realmente superou muito as minhas expectativas, né? Gostei muito do que você falou de posicionamento e preparo. Aquele artigo que você tirou as fotos, ele é muito legal mesmo, né? Quando eu fui fazer treinamento com os nossos residentes aqui da emergência, acho que foi o artigo que a gente mais gostou, né? Que ele vai mostrando o posicionamento certo, posicionamento errado. E aí hoje, a gente estava discutindo sobre os serviços que utilizam videolaringoscópio como via preferencial, né, para intubação nas crianças, considerando que a maior parte delas, no contexto da emergência, vão ser, no mínimo, uma via aérea fisiologicamente difícil, né? E a gente estava comentando, assim, o quanto que a gente tem dificuldade com o videolaringoscópio ainda, né? O nosso tem uma lâmina hiperangulada, né, que eu acho que ela é interessante para a via aérea difícil, mas que talvez em outros contextos não seja tão interessante assim. Então, eu queria ver assim, se você tem alguma dica para nos dar, se você acha que é viável ou não. Nós temos videolaringoscópio no nosso serviço. Vou ser bem sincera aqui com vocês. Neonato, tem que treinar, tem que treinar. Fui tentar no neonato, tentei uma vez. A visualização é excepcional, não há dúvida, eu não consegui passar o tubo. Vendo lá, difícil. Então, tem que treinar. Então, eu estou começando das crianças maiores, estou chegando até o lactente já, 3 meses já passei. Então, o treinamento, ainda não se sabe qual o videolaringo melhor para a criança, hoje é esse tal marca, não se sabe, porque o negócio da criança a boca é pequena, então você visualiza e aí quando você vai passar o tubo, você não consegue. Então, eles falam, treinamento. Atualmente não se sabe qual o melhor modelo, então é o que eles falam ainda, o que você é mais proficiente, certo? Então eu vou treinar com o que eu tenho e utilizar ou o bugie, ou o estilete de intubação para angular o tubo, ou o próprio guia, aquele do meu modelo, por exemplo, o Insight, aquele guia ajuda muito para você. Então, acho que é isso, é treinamento, posicionar e treinar. E só fazendo adendo novamente, você falou do posicionamento, gente, tem umas etapas que não dá para pular. Às vezes, o cirurgião, eu estou no contexto de tá apressado, às vezes eu digo, ó, não dá para pular aqui, não dá para pular o acesso, eu preciso saber se o acesso está funcionando, não dá para pular o posicionamento, não tem como, se eu não posicionar o paciente bem, eu não vou conseguir entubar de primeira. E aí, quando eu não consigo entubar da primeira vez, aí começa a confusão, né? Daqui a pouco a criança começa a desaturar, daqui a pouco você tem evento adverso respiratório, laringoespasmo. Então, não pode pular as etapas de acesso, posicionamento, escolher a medicação. Em relação à medicação, só que agora eu lembrei para falar, geralmente eu faço na sequência opioide, hipnótico e bloqueador. E eu sempre deixo uma seringa com soro para empurrar a medicação, porque se a medicação não chegar no local, ficar ali no acesso preso, então não vai ter efeito. Então, sempre checar que foi.
Então, em relação ao videolaringo, é treinamento, tá todo mundo aprendendo, tá? Os anestesistas também estão aprendendo, mas o que os estudos vêm mostrando é que eles aumentam o sucesso na primeira tentativa. Quando eu tenho dúvida de uma criança, eu já vou com o videolaringoscópio atualmente. Então, assim, por conta do horário, eu vou fazer a pergunta da Juliana, que ela botou no chat, e aí a gente finaliza, né? Então, ela pergunta se sobre a sequência rápida de intubação em caso de pressão intracraniana, TCE, estados epiléticos, né? Aquela questão da ketamina, né? Aí da cetamina. A cetamina. Evitar a cetamina e dar preferência para outras drogas como fentanil, ou é seguro usar? A cetamina, se você disser, tem no livro assim, não pode usar, não tem, dizendo, é proibido, não está proibido, mas é uma medicação que está escrito lá nos efeitos colaterais que pode aumentar a pressão intracraniana. Está escrito lá. Então, eu tenho opções que não aumentam, que lá nos efeitos colaterais tem, não aumenta? Tem. Tem midazolam, tem o propofol, existe o etomidato, que pode fazer fasciculação. Então, mas se eu só tenho acetamina, aí vai usar acetamina, né? Assim, não está escrito em nenhum lugar que é assim, não pode usar acetamina em hipertensão intracraniana, em epilepsia. Não tem isso. Só tem lá nos seus efeitos colaterais que pode acontecer. Então, você utilizar, e, por exemplo, pode ser o midazolam, pode ser o etomidato, pode ser o propofol, mas pode utilizar a acetamina sim, se eu estou num contexto que eu só tenho ela, ou que eu sei utilizar bem a acetamina, eu me sinto seguro com a acetamina, é melhor você utilizar o que você tem segurança, quer dizer que é proibido mesmo, não é proibido, mas tem esse efeito colateral. Pode-se utilizar outras drogas, né, Então, acho que era isso, né, gente? Devido ao horário, a gente também hoje começou um pouquinho mais tarde, acabou começando ali por volta das 7h20 quase, por conta da dificuldade em compartilhar, mas era isso. Agradecer a Rafa mais uma vez, agradecer todo mundo que esteve com a gente hoje aqui, né, e também o pessoal que vai assistir depois. E, né, de hoje a 15, temos uma nova reunião, vamos estar lá colocando nas nossas redes sociais a propaganda, dizendo tema, quem é os nossos convidados. Então, esperamos todos desde a 15. E boa noite. O pessoal quer falar alguma coisa? Ou podemos encerrar? Joel, Majoca? Não, só agradecer. Muito obrigado. Excelente mesmo. Então, vamos lá. Muito obrigada. Até mais, Obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada, gente. Obrigada. Muitos parabéns para sua aula, viu, Rafaela? Várias palminhas Obrigada, aqui. gente. Tchau.